Há uma citação de Ellen White que diz assim, que quando nós chegamos na presença de Deus, a gente deve ter paciência, não ter pressa. Logicamente o culto deve ter ordem, horário para todas as coisas. Mas irmãos, quando a gente dedica aqui apenas 2 horas para adorar, louvar a Deus, atender as crianças, despedir dos colegas, orar, batizar, dedicar crianças, tudo isso é aceitável diante do Senhor. Então, a gente jamais deveria vir para a igreja com pressa, né? Vir assim, tranquilo, calmo. Hoje o culto atrasou um pouco, no sentido de horário, mas está tudo certo. E eu vejo aqui na igreja um casal que faz parte do meu coração há pelo menos 8, 9 anos. A gente chama ele de alemão. O nome dele é bonito, é Herbert. E a sua esposa Kênia e o meu querido amigo Vitor. Então, como eu gosto de dar uma constrangida, se vocês ficam em pé para a igreja conhecer vocês, olha ali. A saudaçãozinha da igreja, assim, isso, muito bem. Um dia vocês vão entender por que o Herbert, o alemão, esteve aqui. Vocês vão entender por quê, ok? Muito bem, queridos irmãos, quando chega essa época do Natal, normalmente, obrigado, Levi, normalmente você vai ouvir um sermão assim sobre o Natal, sobre as luzes, árvores, presentes. Não sou contra nada disso, é o nascimento de Jesus, uma manjedoura, animaizinhos, tudo muito bonito. A serva de Deus diz no livro Lar Adventista que cada igreja deveria ter uma árvore de Natal. Está lá no Lar Adventista, página 480. Cada igreja deveria ter uma árvore de Natal e todos nós deveríamos depositar uma oferta a Cristo, assim como fizeram os Reis Magos. Então não tem nada de errado. A única coisa que o Natal, o espírito natalino não pode ter, irmãos, uma motivação egoísta. É presente para cá, presente para lá, não está errado. Ontem já comprei mais um presente para minha esposa. Ela está usando já um lindo sapato. Não tem nada de errado você presentear, tudo está certo, mas nessa manhã eu vou pregar um sermão que talvez você nunca tenha ouvido. O que é Natal? E eu vou falar praticamente nada de Natal. O dia 25 de dezembro, há muitas lendas, teorias. Não foi exatamente o dia que Jesus nasceu, o importante é que ele nasceu. Mas aos olhos de Deus, o que foi o nascimento de Jesus? Então o título do sermão dessa manhã se chama O Encarnado. Você vai ouvir um sermão sobre encarnação. Por quê? Porque a essência do Evangelho, o âmago do Evangelho, é a encarnação de Deus na humanidade. Esse é o âmago. Então eu quero que ao ouvir esse sermão, que não será um sermão sobre árvores, luzes, presentes, ceias, tudo isso é importante, tem que acontecer, é família, é gostoso, tudo jóia, tudo bacana. Mas nós corremos o risco de perder a profundidade, o sentido, e suplantar o âmago, a essência da intenção de Deus, simplesmente por um evento. Então, como pastor, como líder religioso, quando eu olho para a Bíblia, quando olho para o dom profético, precisa ser pregado isso. Agora, antes, eu vou precisar ser um pouquinho professor nessa frase aqui. Presta bem atenção, quero ver se você entende. Deus, primeiro, nos torna conscientes do fato de que o evento antecipado está além do poder humano. Vamos lá. Deus, ele mostra um fato antecipado, Deus diz assim, vai acontecer isso. E quando você toma consciência do que vai acontecer, você diz assim, isso não tem condições humanas de acontecer, porque o contexto é humano. Deus faz isso, antecipa um evento e diz, vai acontecer isso. Você toma consciência e diz, impossível. Humanamente impossível.
É impossível do ponto de vista humano, antes de nos apresentar os meios pelos quais isso ocorrerá. Por que Deus faz isso? É assim que Deus nos leva a apreciar a sua bondade e nos ensinar a ter confiança nele, depender dele e depender das suas promessas. Agora eu vou tentar resumir esse negócio aqui. Pegar um exemplo. Depois eu vou voltar nisso aqui no final. O povo de Deus chega ali, diante do Mar Vermelho. Montanhas de um lado, montanhas de outro lado, intransponíveis. Um mar Vermelho. Quem vai passar a pé dentro de um mar? Atrás, um feroz exército, o maior do mundo, liderado pelo maior monarca do mundo, Faraó. E Deus antecipa um evento. Eles olham e dizem assim: não tem saída. E eles tomam consciência: não há saída, não há solução, não há possibilidade humana. E aí Deus diz assim: aonde você não vê possibilidade, eu tenho 1000 soluções. O livro Desejado de Todas as Nações diz que, quando estamos em dificuldades e aflições, Deus tem 1000 maneiras a nosso favor, das quais nós nada sabemos. Então, quando você não tem uma solução, Deus tem 1000. Bom, diante disso, nós vamos entrar no sermão, a encarnação. O Natal não é o nascimento de um bebê. O Natal é a encarnação de Deus. E eu vou ler uma citação no início, que você vai pensar muito nela, porque eu pensei muito nela. Feche seus olhos, ore comigo. Querido Deus e Pai, chegou o momento de abrirmos a Tua Palavra. Que ser humano tem a capacidade, como disse o profeta Isaías no capítulo 52, quem deu ouvidos à nossa pregação? Jeremias se sentiu frustrado porque ninguém o ouvia. O próprio Cristo, as suas palavras não foram aceitas na sua totalidade. Muitas vezes foi desprezado e rejeitado. Mas Senhor, o que é impossível ao homem, jamais é impossível ao Espírito Santo de Deus. Cada vez que eu me ajoelho no meu escritório, sobre aquela cadeira, eu tomo a Bíblia em minhas mãos, o Senhor sabe o que eu te peço. Eu peço que o Senhor faça o sermão. E quando eu peço que o Senhor faça o sermão, é porque o sermão não pode nascer na cabeça de um pecador, tem que nascer na cabeça de Deus. E como Deus já revelou a sua palavra, então Deus manda a gente pesquisar. E agora eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que pregue esse sermão. Que o Senhor interprete, que o Senhor aplique, que o Senhor faça com que essa verdade da encarnação de Deus, na pessoa humana de Jesus, seja para nós a fonte de motivação, para a virada de um ano, e um novo ano mais perto do céu, e mais perto de ver Jesus voltar. Muito bem, abra a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 até o verso 38. Vamos ler essa perícope. Perícope é a parte, é o texto que o pastor separa para fazer um sermão expositivo. Pega aí essa parte, Lucas capítulo 1, verso 26 até o verso 38. Lembrando que Deus mostra um fato antecipado, e quando a pessoa tem consciência, ela acha aquilo impossível. E então a pessoa entende a bondade de Deus, o poder de Deus, o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus e as promessas de Deus. Achou aí? Lucas 1, verso 26 diz assim: no sexto mês, o sexto mês em que Isabel, a mãe de João Batista, estava grávida, no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, noiva com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem, uma adolescente, 15, 16 anos, chamava-se Maria, cujo significado é mulher soberana. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, muito favorecida, agraciada,
dotada da graça de Deus, alvo da graça de Deus, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e se pôs a pensar o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, depois de Jesus antecipar esse evento, ela diz: como? Então disse Maria ao anjo: como? Como será isso? Como que eu terei um filho? Como que eu conceberei um filho, se eu sou virgem? Eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, verso 35: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Filho do Altíssimo, Filho do Espírito Santo, Filho de Deus. E ainda tem gente que diz que o Espírito Santo não é Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, João Batista, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas palavras e promessas. Então Maria humildemente disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Novamente eu vou pedir que você preste atenção no que eu vou ler. Mas antes de ler, eu deixo te falar uma coisa. Um pastor pregar um sermão é algo que dá muito trabalho. São mais de 15 horas de estudo semanal. Mas um pastor pregar um mistério, a encarnação é um mistério, irmãos. Você vai entender. Existem 2 tipos de mistérios na Bíblia: os mistérios revelados que pertencem ao homem, e os mistérios divinos não revelados, que pertencem ao conhecimento e à sabedoria de Deus. A encarnação não há explicação humana, por se tratar de um ato divino, sobre-humano e sobrenatural. Agora veja, presta atenção nisso aqui, isso aqui precisa ser entendido. Desejado de todas as nações, página 161. Desde os séculos eternos, eternidade passada, era o desígnio, era o propósito de Deus, que todos os seres criados, desde os luminosos e santos serafins, até ao homem, fosse um templo para a morada do Criador. Quando Deus criou os anjos, e quando Deus criou Adão e Eva, não era apenas para a sua companhia. Deus queria interagir divindade com os anjos, divindade com a humanidade. Era plano de Deus que a humanidade, que na humanidade habitasse a divindade. Não é estranho que Deus criou você para morar dentro de você? Não é estranho que Deus criou os anjos, de estranho que eu diga aos olhos humanos, não é estranho que Deus criou os anjos e faria deles uma morada dentro deles? Eu posso explicar isso? Não. Devido ao pecado, a humanidade cessou de ser a morada de Deus. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração do homem não mais revelaria a glória da divindade. Então o plano de Deus era que a glória da divindade irrompesse de seres humanos. Por isso que Adão e Eva, antes do pecado, tinham uma luz, era a glória de Deus dentro deles, era parte da divindade dentro deles. Eles não eram divinos, mas tinham coparticipação na divindade. Você vai ver isso na Bíblia.
Por que Lúcifer, um anjo de luz? Porque ele também tinha dentro de si parte da glória de Deus. É plano de Deus dividir a sua natureza com os seres criados, para que a sua glória resplandeça. Obscurecido e contaminado pelo pecado, o coração do homem não mais revelaria a glória da divindade. Agora presta atenção: pela encarnação do Filho de Deus, porém cumpriu-se o desígnio, o propósito e o plano de Deus. Deus habita na humanidade e mediante a graça o coração humano se torna novamente um templo para Deus. Deus não podia mais fazer com que a divindade entrasse dentro do coração, dentro da vida humana. Então Deus preparou um corpo, e esse corpo foi colocado dentro do ventre de uma mulher, uma garota. Isso se chama encarnação. Por que a encarnação? Porque Deus sempre sonhou viver encarnado dentro de você, dentro dos anjos e dentro de mim. Que mistério tremendo, o mistério da encarnação. Irmãos, eu li vários capítulos de vários livros, Mensagens Escolhidas, volume 1, volume 3, que tem várias citações. Eu li as 42 citações que tratam da encarnação. É um estudo que será um estudo por toda a eternidade. Deus se tornou um homem e Ele encarnou. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6, verso 13: o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. E você conhece outro texto: o vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Irmãos, quando você ama alguém desinteressadamente, quando você ajuda alguém, quando você prega o Evangelho, não é você que está fazendo isso, é Deus que está dentro de você, através do Espírito Santo. Você sabe o que significa a palavra entusiasmo? Entos ou enteos? Deus dentro. Quando uma pessoa tem paixão pelo Evangelho, paixão pelas coisas de Jesus, como disse Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo tinha Cristo na sua vida, a divindade dentro dele, através do Espírito Santo. Por isso ele fez as obras que fez. Por isso que Pedro e João, ao chegar ali no templo, na porta formosa, disseram para o mendigo: nós não temos prata, não temos ouro, mas nós temos Jesus, e em nome de Jesus, levanta e anda. Você acha que o milagre foi feito por Pedro e João? O milagre foi feito por Deus que estava dentro deles, porque tinham recebido o batismo do Espírito Santo. Primeiro Timóteo 3,16 diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Esse é o grande mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Jesus não perdeu nada da sua divindade quando encarnou, mas também quando ascendeu ao céu, não perdeu nada da sua humanidade. Irmãos, que coisa maravilhosa! Por toda a eternidade, você e eu temos um Senhor Jesus Cristo chamado irmão. Isso me impressiona. Quem está no céu é o teu irmão, um ser humano, plenamente Deus e plenamente homem, a ponto de ter uma intimidade tão grande com os discípulos e dizer: olha essa câmera para mim assim: eu não chamo vocês de servos, vocês são meus amigos. Esse é o sentido, irmãos, do seu nascimento. É muito mais do que coisas pueris, comerciais. É a encarnação do Filho de Deus. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Isaías 7,14: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, e o sinal se cumpriu: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Hebreus 10,5 diz assim: oferta e sacrifício não quisestes, mas um corpo me preparaste.
Agora, lógico, já se passaram 2000 anos. Por que isso tem efeito hoje? Isso tem efeito hoje por causa do Espírito Santo de Deus, que torna eficaz, vivo, real. Agora imagina, uma garota. O noivado naquela época, irmãos, era um contrato nupcial. Só poderia ser desfeito com divórcio. Não era brincadeira. Uma adolescente, e aparece um viúvo já com pelo menos 4 filhos e 2 filhas, 6 filhos. Toma ela por noiva. No Oriente é normal, homens mais velhos, bem mais velhos, casados com meninas novas, especialmente naquele tempo. E diga-se de passagem, antes de Jesus começar o seu ministério terrestre, José morreu. Um corpo foi preparado. A Bíblia diz assim, São João 17, 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, sejam eles em nós, eu em ti, tu em mim, e nós neles, e eles em nós. Deus está mostrando aqui a intimidade, a sacracidade, de que você e eu somos morada de Deus, através do Espírito Santo. E Jesus não veio nesse mundo passear, Jesus não veio nesse mundo fazer outra coisa. Ele encarnou, porque a única carne que poderia receber a divindade era a carne pura e santa, incontaminada do Senhor Jesus Cristo. Então um corpo foi preparado para cumprir o desígnio eterno de Deus, de que a humanidade e a divindade fossem fundidas em 2 naturezas, uma dualidade. Quem tem Jesus, quem tem o Filho tem a vida. Irmãos, por que você está aqui nessa igreja sábado de manhã, adorando, servindo, louvando a Deus? É porque aí dentro de você, de uma forma ou de outra, Deus está através do Espírito Santo. Você crê nisso? Você que me ouve, querido amigo, querido irmão, você foi criado para ser morada do Altíssimo, um templo de Deus. Mas antes da encarnação de Jesus, o que Jesus fazia? Jesus fazia teofanias, visitas, aparições, mas eram visitas externas. O Espírito Santo também era um agente externo. Somente depois da encarnação, quando um corpo humano recebeu a divindade, o homem passou a ser a morada de Deus. O Espírito não é mais externo, ele é interno. Deus não faz mais aparições externas, ele trabalha dentro de nós, em nós. Isso é tremendo. Por isso que São João 17, 21 diz assim: eles em nós, eu neles esteja. A oração de Jesus: eu quero estar neles, eu quero que eles estejam em mim, não comigo, em mim. Carta 8, 1895, a encarnação de Cristo sempre foi e sempre continuará sendo um mistério. Agora, presta atenção nessa citação. Em Jesus, Deus e o homem passaram a ser um. Uau! Em Jesus, Deus e o homem passaram a ser um. Existe uma palavra na Bíblia chamada monogenes. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito. Unigênito ali não é o único gerado, é monogenes, o único da sua espécie. O único da sua espécie é Cristo. E quando Cristo encarnou, Deus e o homem passaram a ser um. E sabe qual é o plano de Deus? Que você e eu sejamos um com Cristo, para estarmos para sempre com Ele. Só um corpo imaculado, sem pecado, uma humanidade poderia receber a divindade. Não estou falando do corpo de Maria, estou falando que o corpo foi preparado. Eu estou falando da encarnação de Jesus. O corpo de Cristo, passando pelo processo de um ventre. Isso é um mistério, não sabemos como aconteceu. Um corpo foi preparado, um corpo foi formado.
Esse corpo era incontaminado, sem pecado, sem mancha. E nesse corpo, que saiu do ventre de uma mulher pecadora, dentro desse corpo estava a plenitude da divindade, em forma de um bebê. O pastor Robson dedicou uma criança aqui. Imagina se eu pegasse o filhinho do Daniel e dissesse assim: aqui está Deus, aqui está Deus. Através da encarnação, Deus e o homem tornaram-se um. Quem está no céu é plenamente homem, plenamente Deus. Veja, o divino e o humano foram unidos em Cristo e ambos eram completos. Outra citação: o divino e o humano se uniram em Cristo e ambos eram completos. Eu estou falando do Cristo encarnado. Eu estou falando de Jesus como homem, plenamente homem. E me impressiona, irmãos, Jesus sendo rei, sendo Deus, sendo sacerdote, sendo tudo em todos. O que ele mais gostava de se auto-chamar, o que ele mais usava, Jesus gostava de se chamar, sabe como? Ele não dizia assim: eu sou o rei, eu sou o rabi, eu sou o Messias. Ele dizia assim: eu sou o filho do homem. Hoje eu vou gravar um vídeo sobre Belém, a casa do pão. Não, Betel, que é a casa do pão, sobre Belém. Sabe, irmãos, a gente olha para Belém. Eu fui 3 vezes no lugar que dizem que é a gruta onde Jesus nasceu, lá em Belém. E as pessoas fazem romarias, passeios, curiosos, vão lá, e eu também fui. E as pessoas falam só de coisas assim, alegres, positivas, e está certo. Só que se você estudar a história de Belém, provavelmente você vai chorar. Porque crianças de 2 anos para baixo foram assassinadas ao fio da espada de um filho do demônio Herodes. Você vai chorar pela pobreza, pela miséria. Você vai chorar pelo desprezo que deram a José e Maria quando chegaram na sua cidade natal. Você vai chorar porque Belém reprova. Belém condena o nosso orgulho, o meu orgulho, a minha vaidade. Belém condena o amor que eu tenho às outras coisas que não ao Senhor Jesus Cristo. Belém condena a minha indiferença. Belém condena a minha ignorância espiritual. Belém me repreende. Você sabe o que é a palavra manjedoura? Você nasceu na roça? Ô irmão Eliseu, se eu errei teu nome, me perdoa. Eu sei que a esposa é Ivani. E você sabe o que é manjedoura? Manjedoura é um coxo. Você sabe o que é um coxo? Não é o aleijado, que também é. Em português tem palavra que é muito complicado, né? Você pega a palavra meia, você usa meia para 300 coisas. Meia de vestir, meia entrada. Vou pagar só meia. O número 6 é meia. Então, a palavra coxo, não é o coxo aleijado. Ainda lá na fazenda do meu pai tem um coxo para botar o sal para o gado. Você pega uma árvore normalmente fina e você faz o tipo de uma canoa, faz um buraco naquela árvore, você coloca sal ou a ração para os cavalos, para o gado. Você sabe qual foi o Moisésinho de Jesus? O Moisésinho de Jesus foi um coxo, onde os animais lambiam, onde derrubavam ali a sua saliva, onde eles babavam. Você acha que isso não te reprova? Você acha que isso não mexe com você? Não estou desprezando a glória, a alegria, quando foram aos anjos disseram glória nas maiores alturas, enquanto o céu se alegrava porque o plano de Deus estava dando certo. Um corpo perfeito foi preparado para a habitação plena da divindade. Ninguém o aguardava. Apenas um grupo de humildes pastores que receberam as boas novas e viram
Aquela milícia era um agrupamento de anjos, uma hóstia angelical, cuidando de Jesus. E aí o Espírito Santo vai lá no mais distante Oriente, e 3 homens, iluminados pelo Espírito Santo, sabem, por inspiração divina, que ali está o Redentor do mundo. Você seria capaz de olhar para um bebê e aceitar que aquele bebê era Deus e é Deus? Portanto, Belém tem um lado que a gente precisa pensar. O divino e o humano foram unidos em Cristo e ambos eram completos. Jesus é plenamente, completamente Deus e completamente homem. Agora veja isso aqui: a encarnação de Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória, é o grande tema do Evangelho. O grande tema do Evangelho é a encarnação. Sem a encarnação não haveria milagres, sem a encarnação não haveria curas, sem a encarnação não haveria cruz, sem a encarnação não haveria ressurreição, sem a encarnação não haveria ascensão, sem a encarnação não teríamos um sumo sacerdote que conhece as nossas fraquezas. Portanto, o âmago da salvação começa com a encarnação. Por isso, quando você reunir a tua família, e aquela gostosa refeição que eu também vou fazer na quinta-feira à noite com meu genro, minha filha e alguns queridos de Hortolândia, caia de joelhos e agradeça a Deus, porque mais do que um nascimento de Jesus, Deus estava cumprindo um plano eterno de tornar o corpo do homem a sua morada. Eu não entendo isso, mas eu aceito. A Bíblia diz: também nele estáis perfeitos, ele é o cabeça de todo o principado e potestade, Colossenses 2:10, Colossenses 3:11, em Jesus não pode haver grego nem judeu, circuncisão, judaísmo, nem incircuncisão, mundo gentílico, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos, logicamente os que o aceitam. Por isso que Paulo diz assim em Filipenses 3:7-11, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. E ele diz: eu quero ganhar a Cristo, eu quero achar a Cristo, eu quero conhecer Cristo, eu quero ter Cristo, eu quero ser de Cristo. E finalmente ele pôde dizer: eu não vivo mais. O viver para mim é Cristo, e se eu morrer é lucro. Por quê? Porque assim, irmãos, como dentro de Jesus tem uma dualidade, 2 naturezas, a divina e a humana sem pecado, dentro de você tem uma natureza pecaminosa, mas também tem uma natureza espiritual através do Espírito Santo. Você é casa de Deus. E por onde que ele entra nessa casa? O teu lobo frontal, a tua razão, o teu sistema nervoso central, a parte elétrica do teu cérebro. Queridos irmãos, mais excelso do que qualquer dos anjos, igual ao Pai em divindade e glória, vestido no manto da humanidade, divindade e humanidade combinaram-se misteriosamente, pois o homem e Deus tornaram-se um, e nessa união que nós encontramos a esperança para a raça caída. Não haveria esperança de salvação sem a encarnação. Deus não poderia fazer uma obra de regeneração sem que o divino se misturasse com o humano. Por isso que Jesus é o nosso sumo sacerdote, sacerdote perfeito. Sabe por quê? Porque ele pega a humanidade na sua perfeição e apresenta diante de Deus, no teu lugar e no meu lugar. Ele é o nosso substituto, ele é o nosso arrabom, ele é o nosso penhor, a nossa garantia. Não haveria esperança sem encarnação. O único meio de resgatar o humano foi o divino se tornar humano, para que o humano se torne parte da natureza de Deus. Você vai ver isso aqui. Irmãos, eu fico um pouco preocupado, porque talvez alguém faça uma leitura errada, está dizendo assim: o pastor pregou que nós seremos deuses. Por favor, não é isso.
Você vai ler um texto comigo depois, que a Bíblia diz que nós somos co-participantes da natureza de Deus. Deus quer fazer morada em nós, nós fomos criados para isso. Mas num corpo caído, imperfeito, não poderia haver isso. Só um corpo perfeito poderia receber a divindade. Então um corpo foi preparado, e Deus colocou esse corpo no ventre de uma mulher. Como? Não sei. Mistério. O que importa é que ele nasceu. Portanto, o âmago do Evangelho é a encarnação de Cristo. Sublime assunto, diz Ellen White, Deus e o homem tornarem-se um. O Filho de Deus ligado à raça humana pelo nascimento. Jesus teve nascimento humano. Duas naturezas habitam nele. Nunca perdeu a sua divindade quando encarnou, e quando ascendeu, nunca perdeu a sua divindade. Vamos lá. Foi só a introdução, tá? Verso 26. Verso 26, coloque seus olhos na Bíblia agora. Eu precisava dar essa volta aqui. Elaine, pega um copo d'água para o pastor, faz favor. Irmãos, depois da Covid, eu estava conversando com o pastor Douglas. Eu fiquei com um pouquinho de falta de ar. E eu tenho que ficar me abastecendo aqui, porque falta ar às vezes, eu fico um pouco ofegante. E eu não costumo beber tanta água assim. É uma desgraça. Sabe que o coronavírus ele tem um CPF, viu? Ele tem uma digital. Cada corpo é uma coisa. Não existe. Existe algumas uniformidades em reações e ações, mas algumas coisas são comuns, mas de outras coisas não. Cuide da sua saúde. Verso 26 diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Nazaré, presta atenção nisso. Nazaré é uma vila encravada nas montanhas da Galiléia, a região da Galiléia. E no tempo de Jesus a Galiléia tinha 204 cidades, listadas pelo historiador judeu Flávio Joséfo. O Antigo Testamento não cita Nazaré, Flávio Joséfo não cita Nazaré, nenhum livro da época citava Nazaré. O Talmud, que é a interpretação da Torá, a Torá é os 5 livros de Moisés, se chama Torá, o Pentateuco, e aí tem um comentário do Pentateuco chamado Talmud. Tanto a Torá, os escritos de Moisés, quanto os comentários de Moisés não citam Nazaré. Era o pior lugar do mundo naquela época. Tem muitas coisas que eu podia falar. Desprezado, pode ser alguma coisa de Nazaré. Nazaré, para com isso. Eu nem vou fazer ilustração, porque nem tem comparação nesse mundo. E se eu fizesse, poderia ofender alguma comunidade. Nazaré. Nazaré, irmãos, era tão obscura, tão insignificante, que então ela não é mencionada em nada. Era uma cidade completamente ignorada, desprezada. Mas quando o apóstolo Paulo, em Atos 22, ele narra o seu encontro com Jesus, e eu amo isso, e você vai entender o porquê. Paulo cai do animal, seus olhos ficam cegados pela luz gloriosa do Cristo encarnado, e Paulo diz assim, e Jesus diz assim: por que tu me persegues? Eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo a tua igreja, eu estou falando mal da tua igreja, eu estou criticando a tua igreja, eu quero destruir a tua igreja. Não. O fundador da igreja sou eu. Por que tu me persegues? Não pense, irmão querido, você como membro da igreja, que quando o diabo te ataca, quando você sofre, quando você luta, Deus é indiferente. Você é menina, continua sendo, como membro da igreja, parte do corpo de Cristo, você continua sendo muito especial aos olhos de Deus. Está escrito, eu já mencionei isso aqui. Imagine isso aqui ser a cabeça de alguém. Está escrito assim: a mão de Deus está sobre os seus filhos. Quando alguém vai ferir um filho de Deus, primeiro tem que ferir a mão de Deus. Deus cerca você com os anjos.
com o Espírito Santo. Nada chega até você sem passar por Ele. E então, Jesus diz para Saulo: por que você me persegue? E aí Saulo diz assim: quem és tu? Eu sou Jesus Cristo Nazareno. Eu não tenho vergonha de onde eu vim. Eu sou de Nazaré. Eu sou nazareno. E pela primeira vez no texto bíblico, em Mateus 3, que aparece a palavra Nazaré. Não existia Nazaré. Por quê? Desprezada, excluída, rejeitada. Eu não sei para você. Não sei qual é o pior sentimento para você. Mas para mim, um dos piores sentimentos é o desprezo. Nazaré é desprezada. Mas em Isaías 11, verso 1, a palavra Nazaré significa ramo ou raiz. Então tem uma coligação com Isaías 11, 1, que diz que lá do ramo nasceria o renovo. Lá de Nazaré, não era essa palavra, mas é uma palavra correlata, do ramo. Ele seria chamado, por isso que diz, ele seria chamado Nazareno. Isaías 11, verso 1. Eu não sei se você se sente assim às vezes, um João Ninguém, um esquecido, uma pessoa assim, não entendida, não valorizada, subaproveitada. Sabe, irmãos, as piores coisas, aliás, uma das piores coisas para mim no ministério é visitar pessoas que estão se divorciando. Especialmente quando alguém é desprezado, diz assim: eu não mais você. Casou com uma pessoa, viveu 20 anos, fez a vida, ganhou um dinheirinho, está tudo certo, eu não te amo mais. Como se fosse um desprezo. Jesus veio do lugar mais desprezado daquela época para dizer que Ele não despreza ninguém e Ele não despreza você. Se você se sente só, se você se sente uma Nazaré da vida, tenha certeza, Jesus está com você. Me diz para mim, quem se lembraria dos cegos? Melhor, vou fazer uma pergunta diferente. Quem se lembrou dos cegos no tempo de Jesus? Algum sacerdote? Algum levita? Quem se lembrou dos leprosos? Quem se lembrou dos paralíticos? Quem se lembrou das prostitutas, dos ladrões, dos párias da sociedade? Quem? Quem se lembrou de um ladrão moribundo na cruz? Quem? Deus tem um carinho especial pelos esquecidos. Deus tem um carinho especial pelos esquecidos. Nazaré, ramo, raiz, ou um lugar de torre de vigia. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o Nazareno. Sabe qual é o recado? Eu sou isso aí mesmo. Eu vim lá de Nazaré. Aí Natanael perguntou: Nazaré? Vem alguma coisa boa de lá? Vem. O próprio Deus encarnado veio de uma cidade que nem na lista das cidades da Galileia existia. Tão terrível que era aquele lugar. Queridos irmãos, verso 27 e o verso 28, vamos lá, senão o pastor não para de pregar. E foi a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. A virgem chamava-se Maria. Maria foi alvo. Isso aqui, irmãos, é tão denso, é tanta coisa. As pessoas tornam Maria uma fonte de graça. Maria não foi fonte de graça, ela foi receptáculo de graça. Ela foi favorecida, ela não faz favores. Ela foi uma mulher abençoada, uma mulher escolhida. Todavia aceitou Jesus como uma pecadora, foi transformada pelo seu próprio Filho Salvador. Maria foi alvo da graça, adotado pela graça, jamais foi despenseira da graça. Então quando as pessoas oram a Maria, Maria recebeu graça. Ela não oferece graça, ela não é despenseira de graça, ela é receptáculo e não fonte. E você continua sendo o alvo da graça e da misericórdia de Deus.
você é um receptáculo do amor de Deus. Irmãos, essas coisas que estão acontecendo nesse mundo estranho, nós estamos vendo, assistindo, sofrendo, vendo gente morrer. Mas por trás de tudo isso, a misericórdia de Deus está anunciando que em breve Jesus vai voltar. O Messias seria o mais rejeitado, o mais desprezado entre os homens. E aí quando Jesus chegou ali, verso 28, e entrando o anjo Gabriel, poderia fazer um sermão só sobre o anjo Gabriel, que substituiu Lúcifer, é o anjo, é o primeiro ministro de Deus, é o que está ao lado de Deus. Não foi um anjo, nenhum anjo é comum, mas foi o anjo Gabriel. Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Além de estar em nós, Ele está conosco, Emanuel, Deus conosco. Irmãos, tem segurança maior, tem alegria maior, tem prazer maior. Eu sou contigo. Há uma música do Nadson Portugal que eu gosto, que diz assim: serei contigo, na alegria e na dor, quando orares eu te ouvirei, tua vida é minha, haja o que houver, serei contigo, serei contigo, serei contigo. Agora se coloca no lugar de uma garota numa aldeia obscura, aparece Gabriel, e ela se assusta e diz assim: o Senhor é contigo. Carregue essa certeza, Deus é contigo, Deus vai com você, Deus te acompanha. No ano de 1987, eu estou pegando a máscara para secar o rosto. Eu era um colportor, vendia livros religiosos. E eu tinha uma meta diária, porque eu queria vir para essa escola estudar. E o pai do Juninho, que nem você, Juninho, o pai do Juninho que me cobrava. E eu pagava à vista o semestre. Então eu trabalhava muito, e eu tinha uma meta de vender pelo menos 15 livros ou coleções por dia. Eu começava às 7 da manhã, enquanto eu não alcançava 25 visitas, eu não voltava para casa. E aquele dia eu trabalhei a manhã toda, a tarde toda, e não vendi nada. E eu tinha uma técnica, a minha maior técnica de vendas chamava-se oração. Eu ia numa lanchonete, quando entrava numa casa, eu pedia para ir no banheiro, e eu vi uma malharia. A mulher estava fechando, eu falei: antes da senhora fechar, a senhora me permite usar o banheiro? Sim. Ela pensou que eu ia usar o banheiro para alguma necessidade, eu usei o banheiro dela para orar. E ali, eu limpei um pouquinho, cobri a tampa, e fiquei ali. Até hoje eu não perguntei para a mulher se ela ficou preocupada comigo. Mas eu fiquei muito tempo em oração, dizendo: Deus, eu não posso ir se tu não fores comigo. Como que eu vou conseguir? Como é que eu vou ser um pastor se tu não fores comigo? Se o Senhor não me abençoar? E eu fiquei ali clamando, até que uma voz veio e disse assim: prossiga, eu sou contigo. E daquela hora, que eram quase 6 horas da tarde, até às 11 horas, eu vendi o dobro do que eu tinha vendido no dia anterior. Eu só peguei rico pela frente e comprava um monte. Não há segurança maior, serei contigo. Verso 30. Mas o anjo disse: não temas, porque achaste graça diante de Deus. Ah, irmãos queridos, geralmente, do Gênesis ao Apocalipse, quando seres celestiais, seja o Cristo pré-encarnado numa teofania, ou sejam anjos, sempre eles disseram: não temas, não temas. Por que não temas? Presta bem atenção. Quando você tem medo, você perde a confiança. O medo tira a tua confiança. Confiança é sinônimo de fé. O medo destrói a nossa fé. Por isso que o recado de Deus para você é: eu não sei o que vai acontecer contigo no final de ano que vem, mas a mensagem de Deus é: esteja com Jesus e não temas. Não temas. Não temas. Não permita que o medo tire a sua confiança, a sua fé. Permita que Deus seja a sua segurança. Não temas Abraão, não temas Agar, não temas Jacó, não tema povo de Israel, seus inimigos, não temas Josué. Não temas. Você tem algum medo? Eu falo para alguém que está desempregado. Eu falo para alguém que está com câncer, alguém que está doente.
Eu falo para alguém que está com um familiar querido entubado, com medo que ele morra. Como não ter medo nessa hora? A gente tem que chegar à maturidade de Paulo. Se eu estou com Cristo, Cristo está no controle, entrega e não tenha medo. Não temas, é a mensagem de Gênesis até o Apocalipse. O verso 33, para a gente encerrando: e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Irmãos, Jesus reinou no seu nascimento, reinou na sua adolescência, reinou na sua juventude, reinou sobre os demônios quando expeliu, reinou sobre a doença quando curou, reinou sobre a morte quando ressuscitou, ascendeu ao céu como rei, está como sacerdote. Jesus sempre reinou e nunca deixou de reinar, e ele reinará para sempre, e você e eu vamos morar com ele no seu reino. As coisas desse mundo terminam, mas as coisas para o cristão não terminam. Eu sempre digo em funerais de uma pessoa que morreu em Cristo faz uns 15 dias, não, um mês quase. Faleceu um querido irmão, amigo, lá em Curitiba. Eu fui fazer uma visita para a família. Na sala nos assentamos, eu falei: não esqueça uma coisa, a história não termina numa sepultura, é apenas um dormitório. Cemiterium, em latim, dormitório. Irmão, se eu morrer, se você morreu em Cristo Jesus, a nossa vida vai continuar. Isso me impressiona. Quando eu sou de Jesus além da morte, além da sepultura, como ele foi. Por isso que ele já levou alguns para o céu, para dizer: a morte é um inimigo, ele odeia a morte, vai destruir a morte, mas o seu reinado não terá fim. Você foi eleito, e se morrer vai ser reeleito, mas você vai viver eternamente. Agora, eu não vou ler por causa do tempo, mas preste atenção nessa citação. Os homens santos da antiguidade olhavam sempre adiante para o tempo, quando as coisas transitórias dariam lugar para as coisas eternas. Olhe para a vida de Moisés, contemplava um outro palácio. Olhe para Abraão, contemplava uma outra cidade. Sempre olhava para frente. Irmãos, não baixe a cabeça, não fique olhando para São Paulo, não fique olhando para o redor, mantenha os seus olhos lá em cima, lá para cima, mantenha os seus olhos na realidade, nas realidades eternas, é para lá que você vai. O verso 35 diz, eu já falei bastante disso, o poder do Altíssimo te envolverá, a dualidade, o corpo de Cristo, e o plano de Deus, a dualidade eterna. Agora eu preciso ler um texto com você, é o último. 2 Pedro 1,4, abra a Bíblia lá. Segunda carta de Pedro 1, verso 4. Achou aí? Segunda epístola de Pedro 1, verso 4, diz assim, presta bem atenção, tá? Pelas quais, está falando das promessas de Deus, tá? Pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por essas promessas vos torneis o quê? Lê para mim, igreja, lê para mim, vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina. É muito mais do que imagem e semelhança. É Cristo em nós, a esperança da glória, e ser achado nele, não tendo justiça própria. Sabe por que você vai se salvar? Sabe por quê? Que quando Jesus chegar em glória e majestade, e ele vir, quando ele ver, quando ele olhar aqui para baixo e olhar para você, sabe o que ele vai ver dentro? Ele vai ver dentro ele mesmo, na pessoa do Espírito Santo, e vai dizer, esse é meu porque eu sou dele. Isso que é salvação. Quem tem o Filho tem a vida. Natal. As pessoas falam assim, né? Permita que Jesus nasça em seu coração. Ah, o bebê tem que nascer no seu coração.
Tantas frases bonitas. Isso é verdade, mas é muito mais profundo. Jesus não quer apenas nascer no seu coração, Jesus quer encarnar na sua vida, encarnar na sua mente, em todos os aspectos do seu ser, encarnar nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua fidelidade, no seu trabalho. Jesus quer encarnar em todos os aspectos da sua vida. Você gostaria de ser um encarnado por Deus? Que você saia da igreja nessa manhã na certeza de que você é um encarnado por Deus, co-participantes da natureza divina. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. E finalmente, esse texto termina dizendo em São Lucas 1, o verso 38, aqui está, irmãos, 37, 38, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A palavra de Deus está se cumprindo em nossos dias, através dos eventos proféticos registrados em São Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, nas cartas de Paulo, Pedro, Judas, João, Tiago e na revelação final, Apocalipse. Irmãos, a palavra de Deus está se cumprindo em nossos dias. Que a autorização, que a resposta de Maria seja a tua oração, que a tua palavra se cumpra em mim. Você gostaria? E eu vou terminar lendo novamente. Deus primeiro nos torna conscientes do fato de que o evento antecipado está além do poder humano, que é impossível do ponto de vista humano, antes de nos apresentar os meios pelos quais isso ocorrerá. É assim que Deus faz. Leva-nos a apreciar a sua bondade e nos ensinar a ter confiança nele em suas promessas. Existe alguma coisa em sua vida, algum evento que você sabe que vai acontecer e você está com medo, você acha que não vai dar certo? Juninho, toca uma música que eu não pedi, que é uma música que faz a gente pensar um pouco mais suavemente. No domingo passado, eu fiquei sentado por mais de 1 hora. Eu ficava olhando aquele garoto, e eu conversei com ele, ele me autorizou a falar isso. E as minhas filhas dizem que ele é meu filho. Se eu tenho 2 meninas, eu queria ter um piá para ensinar a andar a cavalo, não veio. Não que as meninas não devam andar a cavalo, eu vou dizer que o pastor é machista. As minhas filhas também andam a cavalo. Minha esposa já derrubei umas 2 vezes. Mas em 2011, aliás, dezembro de 2010, coloca o PowerPoint para mim. Em dezembro de 2010, eu conheci esse menino alemão, Kênia. Pode deixar na primeira foto. É esse pequenininho, baixinho. Ele é baixinho até hoje. Travou aqui o meu PowerPoint. Uau. Consegue voltar? Estamos com problemas técnicos. Está vendo esse menininho de branco? Eles são 10 filhos do interior de Pernambuco. É esse menino aí, ó. Ele tinha 15 anos. E ele estava preenchendo uma ficha de batismo. E eu cheguei no distrito do Remanso Campineiro, ali em Hortolândia, para ser pastor. Olhei para esse menino e falei assim: como é teu nome? Jairo. Quantos anos você tem? 15, 16? O que você vai fazer da vida? Você está aí preenchendo ficha, dando estudo bíblico? Eu vou ser um pastor. Quantos irmãos você tem? 9. Em quantos vocês são? Então, né? 10, mais o pai e a mãe. Da onde você é? Do interior de Pernambuco. Mas a gente mudou para cá faz um ano de Garanhuns. Garanhuns, né?
Eu falei assim: Jairinho, você quer trabalhar comigo? Eu? Você vai ser um pastor um dia, não é isso? Então tá bom. Então você vai trabalhar comigo. Aí eu levei ele para o IASP. Eu fui para o IASP e levei ele. Aí eu dei um carro para ele. Os irmãos me ajudaram e eu comprei um carro. Aí um dia nós fomos dar estudo bíblico para a família dessa menininha chamada Belinha, a Isabela. Ela tinha ele disse que não, mas ela tinha uns 14 anos. E ele estava de olho nela. E quando nós saímos da casa eu falei: danado, você está de olho naquela menina. Não. Aí conheceu Isabelinha. Mas antes disso ele fez vestibular para teologia e rodou. Ele tinha um pouco de dificuldade também de fala, fez bastante fonoaudiologia. Muito simples, lutadores, uma família linda, uma família de Deus. Simples, humildes, pobres, mas de Deus, trabalhadora. Aí rodou no vestibular para teologia. Mas ele queria ser um pastor. Deus já havia antecipado um evento, mas do ponto de vista humano, ele não tinha como pagar. Aí sabe o que ele fez? Ele fez o Enem, ProUni, não sei mais o que, e o governo pagou os estudos dele. Ele formou em teologia, o governo pagou os estudos dele, o governo do PT. Se alguém é petista, está tudo certo. E ele foi formado com auxílio do governo. Aí eu fui para o IASP e levei ele. Aí ele namorou com a Isabelinha. Aí eu fiz o casamento dele. E ele tem um filhinho, Benício. Não, Benjamin. Ô pastor, Benjamin. E ela está grávida da Olívia, vou fazer a dedicação. Aí está ele, a esposa e o filhinho. Aí está o toquinho de gente no casamento. E quando estava o irmão dele, o Jardel, que casou com uma médica. Quando ele estava lá já meio barrigudinho, até eu brinquei com ele, falou: ó, essa barriguinha, rapaz, todo impostado. Eu cheguei nele, fui lá assistir ele fazer o casamento do irmão. Fomos convidados. Ele disse: o senhor vai fazer oração, vai fazer... Eu falei: não vou fazer nada. Você é o pastor. E eu vou sentar aqui no banco e vou te assistir. E ele fez o casamento do irmão. E eu ficava olhando os 10 anos que se passaram. Ele é o pastor da igreja central. Só tem uma igreja, mas em Avaré, um bom pastor. E quando eu vi ele fazendo o casamento, eu fiquei pensando: Deus encarnou na vida desse menino. E ele me contou que com 7 anos de idade ele começou a dar estudo bíblico. E 1 ano antes, o Espírito Santo falou para ele: um dia você vai ser um pastor. E quando chegou o tempo determinado por Deus, Deus me colocou junto com ele, e nós nos encarnamos como amigos e irmãos. E ele sempre disse para mim assim: eu te amo. Eu falei: eu também te amo como homem, irmão. Lógico, brincando. Queridos, quando Deus pega a gente, de um garotinho lá do interior de Pernambuco, torna um ministro do Evangelho, porque Jesus encarnou na vida do Jairinho. Final de ano, festas, presentes, tantas coisas boas, vamos curtir, vamos, tudo certo. Mas eu quero pedir a Deus, eu quero pedir a Jesus, eu quero que o plano dele, dos tempos eternos, eu quero ser encarnado através do Espírito Santo para amar e servir a minha igreja, a igreja do Deus vivo. E quando ele aparecer, vendo Cristo em mim, Cristo em você, ele não vai ter nenhuma dificuldade de te reconhecer, porque a tua natureza divina, humana, a pecaminosa vai sumir, e você vai ter o mesmo. Sabe que a glorificação é tanta coisa, né? A glorificação é a retirada da natureza pecaminosa, a implantação de uma natureza santa, e aí você vai ser como Jesus, divino, humano.
como Jesus é. Fique em pé, vamos cantar esse hino. Que seja a sua oração: encarna em mim, vive em mim, mais do que nasça em mim, encarna em mim. Foi para isso que o Senhor veio a este mundo. puder, canta em vozes. Vinde todos e pedi que nos venha conduzir deste mundo à luz. Querido Jesus, o mundo cristão vai comemorar o teu nascimento, mas nós não podemos esquecer, Senhor, que não foi um evento assim qualquer, de uma pessoa importante. Foi um plano de Deus de trazer a divindade para dentro da humanidade na encarnação de Jesus Cristo. Portanto, em nome de Jesus eu te peço que se cumpra em nós o que aconteceu com Maria. Encarna em nossa mente, encarna em nossas vontades, encarna nos nossos relacionamentos, encarna no nosso casamento,
encarna no nosso sentir, no nosso pensar, no nosso falar. E assim, Senhor, nós sabemos que existe aí no céu o sumo sacerdote. Só ele podia fazer a mediação entre o humano e o divino, porque só ele é Deus e só ele é homem. Então tudo se cumpre nele, por isso ele é tudo em todas as coisas. Mas Jesus Cristo, eu te peço, seja tudo em nós neste final de ano. Encarna em nossa vida, Senhor, vive em nós, para que nós possamos dizer como Paulo: Cristo vive em mim, viver para mim é Ele, morrer é lucro. Essa é a maturidade da santidade. E quando chegar a glorificação e essa natureza pecaminosa for erradicada, nós então teremos a dualidade do divino e também da humanidade perfeita, assim como Cristo é. Por isso que João diz: como Ele é, nós seremos como Ele, não Deus, mas co-participantes da sua natureza. Por isso o pecado jamais terá lugar na nossa vida, porque nunca teve lugar na vida de Cristo. Que possamos pensar nesse final de ano, que a nossa oração seja a aceitação de Maria, que se cumpra em nós a tua vontade e a tua palavra, em nome de Jesus, amém.